Bem-vindos a mais uma Flag Talk. Estamos agora no nosso 7º episódio e continuamos a entrevistar as personalidades que marcam o mercado português da publicidade. Hoje temos connosco o Jorge Coelho, Executive Creative Director, desculpa, da Ogilvy Lisboa. Exato. Vocês dizem Ogilvy Lisboa ou Portugal? Dizemos Ogilvy Lisboa. Nunca percebi isso, não há mais nenhuma em Portugal. Não há mais nenhum em Portugal, mas há vários países onde há várias por cidade. Portanto, a lógica tem sido um bocadinho essa, de assumir o nome da cidade em vez do nome do país. Bom, nós quando começamos as nossas conversas, normalmente eu começo sempre com uma pequena provocação e vais certamente dar uma liberdade de fazer essa provocação a ti. Muito bem, eu adoro provocações. Eu adoro as provocações, eu sei. Pode parecer, para quem nos estiver a ver, pode parecer estranha a conversa, mas eu e o Jorge já nos conhecemos há muito tempo, já temos uma relação mais próxima, portanto é normal que às vezes pareça mais estranha a conversa. Mas diz-me uma coisa, o teu patrão, não um português, o teu patrão mundial, o Sir Martin Sorrell, este ano foi a Cannes e reagindo às provocações do novo CEO da Publicis, que tinha basicamente dito, aliás, não tinha feito um grande ataque aos prémios, o que ele tinha dito é que estava a investir numa nova plataforma de contacto entre os vários funcionários do grupo Publicis, no género de um Facebook interno, de forma mal explicada, mas no género de um Facebook interno, e que no ano seguinte, nenhuma agência do grupo Publicis, que incluiria aqui a Léo Burnet, a Saatchi & Saatchi, a BBA, portanto, grandes agências, que nenhuma agência iria inscrever. No dia seguinte, o Sr. Martin Sorrell derrete completamente toda a indústria dos prémios publicitários, diz que Cannes afinal devia ser em Londres, Paris ou Nova Iorque, porque não fazia sentido nenhum gastar tanto dinheiro e mandar pessoas para a Riviera Francesa, como o modelo estava a ficar esgotado. Como é que olhaste para aquilo? Como é que tu, que és criativo e estás na WPP, numa das agências bandeira da WPP em todo o mundo, não é? Sim. Ogilvy, como é que olhaste para isso? Mixed feelings, ou seja, eu como qualquer criativo, acho que os prémios e o facto de receberes uma distinção pelo trabalho que é feito nas agências é super importante. Portanto, tu olhas para aquela primeira reação destas pessoas que gerem estes grandes grupos e pensas, não me estraguem este momento, não me estraguem esta fase importante do trabalho, que é o reconhecimento das coisas que são bem feitas, das coisas que são bem pensadas, das coisas que são bem produzidas, etc. Mas ao mesmo tempo também olhas para a indústria dos prémios, porque esse foi para mim o grande problema. A questão dos prémios transformou-se numa indústria. E de repente, quando tu olhas para esta questão e pensas assim, hoje em dia a quantidade de prémios no mundo inteiro é abismal, parece que todos eles são super importantes e que tens que participar em todos. Depois fazemos o prémio de quem é que ganhou mais coisas e quem é que... É bem do report, no fundo. Pronto, mas a dada altura tu começas a pensar assim, está bem, mas então a premiação de um trabalho criativo e de um trabalho feito de estratégica e de estratégia e de produção devia ser um fator de distinção, de ranking, não é? Tu devias poder olhar para as coisas e dizer assim, de facto este trabalho é melhor do que aquele. Mas a proliferação de prémios e de categorias foi tão grande que hoje em dia o critério desapareceu, já não há critério. O critério é, cada um safa-se no festival que lhe der mais jeito, na categoria que lhe der mais jeito, e se não funciona em advertising, funciona em direct, se não funciona em direct, funciona em RP. E é aqueles que depois funcionam em tudo, não é? Pronto, e depois há esses big winners, não é? Os big winners, de facto, continuam a ser aqueles que tu olhas e dizes assim, se calhar consensualmente este foi o melhor trabalho do ano passado. Mas depois quase todos nós conseguimos com jeito ganhar um prémio aqui, um prémio acolá, não é? Mas se fizermos olhando neste caso para Cannes em específico, não é? Porque acaba ser o grande farol da indústria e também foi sobre Cannes que o Martin Sorrell falou, não é? Aliás, nós temos essa métrica, nós internamente na Ogilvy sabemos perfeitamente que há 4 ou 5 concursos que interessam e o resto são outsiders, ou seja, temos como foco quando trabalhar para 4 ou 5 concursos, porque esses fazem sentido, ou olhar para 4 ou 5 concursos, não trabalhamos para os clientes, mas olhamos para 4 ou 5 concursos, e Cannes é o primeiro deles todos, não é? O que encabeça a lista. Os clientes perguntam pelos prémios, não? Depende, há clientes, depende dos clientes e depende dos prémios. Há clientes que perguntam pelos prémios de eficácia, há clientes que perguntam não especificamente de quantos prémios, mostra lá quantos troféus é que ganhou,
mas pedem-te para ver o reel da agência e valorizam coisas criativas. E se são coisas que reconhecem, se são coisas que já viram, que deram que falar, de que se lembram. Também ajudam a... Pois, eu acho que a questão também muitas vezes é essa. E quando tu vais para categorias, a Ogilvy é mais do que uma agência especificamente, é um grupo de disciplinas, um grupo de competências. E há algumas competências como relações públicas, digital, marketing relacional. O próprio design, vocês chegaram a vários prémios de design. Não são coisas que dão todos os dias na televisão ou que passam todos os dias no Facebook enquanto tu estás com imensa atenção. Portanto, de alguma maneira tu precisas dos festivais para projetar um bocadinho esse trabalho que fizeste. Por exemplo, de identidade para um gabinete de advogados. É normal que a malta, no mercado em geral, não saiba. Mas se for um trabalho efetivamente bem feito, se seja alguém que tenha graves problemas com a justiça. Exatamente. Se calhar em Portugal até é capaz de haver muita gente então a saber. Diz-me uma coisa, Jorge. Quem foi? Tu já foste várias vezes a Cannes. Quem foi a Cannes? Quem tem ido a Cannes nos últimos anos queixa-se cada vez mais que aquilo mudou completamente do ponto de vista das pessoas que estão lá. Ou seja, houve uma entrada que foi elogiada a princípio dos clientes. Que acho que todos concordamos, é unânime que correu muito bem. De um momento para o outro entraram as consultoras, as startups, as tecnológicas, as redes sociais. Como é que olhas para esse movimento? É bom? Vem acrescentar? Vem diminuir? Eu acima de tudo, o que me chateia no meio destas coisas todas é que Cannes ficou muito boring, ficou business demais e comunicação de menos. Ou seja, na maior parte das vezes, para mim é-me indiferente se as pessoas que lá estão são de consultoras, se são clientes, se são programadores, se são... whatever, não me interessa muito qual é a função que essas pessoas desempenham ou a empresa onde trabalham. Eu gostava era que as pessoas que fossem a Cannes fossem comunicadores em geral e pessoas interessadas pela comunicação. E a maior parte das pessoas que lá está hoje em dia não está minimamente interessada na comunicação, que é uma coisa assustadora. As pessoas vão àquele festival. É a mesma coisa que tu ires aos Oscars e teres-te borrifado para os filmes, nunca teres visto a merda dos filmes. Estás-te a borrifar completamente para a história do filme que lá está em causa, mas como és um técnico de som, percebes imenso, é de decibéis e microfones e não sei o quê. Não. Aquilo é sobre comunicação, é sobre como conquistar clientes, como envolver as pessoas, como contar histórias bem contadas. E a maior parte das pessoas vai lá, hoje em dia, e não presta atenção a isto. Estás a ver? Não se olha para a história. Acho que é uma feira de vaidades, em certa medida. Não, completamente, mas isso sempre foi, ainda bem, percebes? Porque uma das coisas importantes do nosso setor é o ego e não vale a pena estarmos a esconder esta história ou fingir que isto não existe. E o ego não é uma coisa exclusiva dos criativos, eu que sou criativo e tu igualmente. Ouvimos muitas vezes esta coisa nos departamentos criativos, olham para nós e primadonas, e têm a mania que são suscetíveis e sensíveis e embirram por tudo e amuam e diabo a quatro. Eu amuo, por acaso. Eu também amuo e gosto imenso de amuar e acho que toda a gente tem o direito de amuar. Mas também gramo clientes que amuam, estás a ver? Gosto de diretores de marketing que são primadonas, porque o ego para mim está diretamente ligado ao brilho. Portanto, acho fantástico que as pessoas tenham ego nas agências e nos clientes, porque significa que ao terem ego não vão querer pôr qualquer porra na rua, querem um trabalho bem feito, vão ter vergonha na cara. Portanto, fico muito contente que as pessoas tenham ego. Portanto, adoro que aquilo seja uma feira de vaidades. E adoro que a comunicação em geral seja uma feira de vaidades, porque tendencialmente aquilo vai fazer melhorar o trabalho. Vai fazer mais coisas interessantes na rua, coisas que dão nas vistas, coisas que dão que falar, que é esse o nosso negócio. Quando de repente ficamos satisfeitos só pela parte escondida, pela parte de trás do negócio, que é a apresentação do PowerPoint numa sala de reuniões onde estão 8 pessoas, não é para isso que se comunica, não é essa a lógica. Sim, mas aqui ainda em Cannes, por exemplo, o que eu estou a ver é que tu achas que Cannes está muito parecido, será, com o Web Summit. Sim. É mais confundente. Sim, olha, o Web Summit foi uma mega... Eu ano passado fui ao Web Summit e pensei assim, o que é que eu estou aqui a fazer? Estou a perder aqui imenso tempo. Sim, tem lá muita coisa engraçada, tem lá muitas engenhocas giras e malta ali a fazer negócios uns com os outros. Eu não ia lá na perspectiva de fazer negócio, porque não tinha de facto isso em mente da primeira vez que lá fui, mais numa perspectiva de aprender alguma coisa, de ver o que é o futuro da comunicação. Aquilo foi uma desilusão para mim, foi tipo, isto é muito chato. O Web Summit tem um festival interno, não é? Dedicado, uma parte interna dedicada ao setor, supostamente dedicado ao setor da comunicação e da publicidade. Sim, mas todo o evento veio uma chatice tremenda, eu achei aquilo uma grande seca. Mas como digo, também não tinha uma startup e não estava lá mas é interessante perceber que mesmo Cannes e o Web Summit ganharam
desculpa a expressão, mas ganharam uma carga de bullshit. Sim. Pá, quer teres o Ronaldinho a abrir, quer teres o Justin Bieber em Cannes. Sim, aquilo aquilo passou a ser um próprio formato, é um produto. Já têm que vender aquele produto. Então todos os anos tens que convidar uma estrela do futebol, alguma coisa qualquer, que dê nas vistas. E depois, eu gostava imenso de Cannes, quando tu ias lá e passava-se o dia inteiro fechado no cinema, a ver os cases e a discutir fogo, isto é muito giro, e saía de lá enervadíssimo ou chateado por não ter tido aquela ideia. Hoje em dia vejo muita gente nas conferências, mas mais naquela do precisamos todos de ir, porque se não for parece mal dizer que não estive lá, mas não vejo aquela discussão interessante de o que é comunicar, o que não é comunicar, estamos a fazer as coisas bem. Não há sentido de autocrítica, só há sentido de deixa lá ver que oportunidades é que eu posso aproveitar aqui. Bem, agora saindo um bocadinho da parte internacional e já deixei a provocação, o Ogilvy está numa fase o Ogilvy em Portugal está numa fase de transformação grande, não é? Mudaram de sede. Vocês estavam aqui, corrijo-me, quantos andares acima? Nunca fui ao Ogilvy. Era mesmo aqui por cima. Era um andar? Era mesmo aqui por cima. Tenho imensa... Hoje demorou muito mais tempo para chegar aqui. Eram vocês. Éramos nós, exatamente. Mas como é que está a correr esta mudança? Está a correr muitíssimo bem. Vocês foram a primeira agência, não é? Sim, aqui há uns tempos atrás uma amiga minha dizia-me que nós somos o andar modelo, não é? A malta agora lá das outras agências vai lá ver como é que vai ficar a lareira, o plasma, aquelas coisas todas. Não, mas agora fora de brincadeiras, eu acho que como qualquer processo, eu gosto imenso de processos de mudanças, chateia-me rotinas. E como em qualquer processo de mudança, houve muita gente a queixar-se com o facto de não haver lugar de garagem, com o facto de ficarmos todos numa mesa em conjunto em vez de cada um ter o seu gabinete. Já não tens gabinete? Não, já não há gabinete. Só uma pessoa tem gabinete lá na agência, que é o nosso CEO, e insistiu para não ter, mas nós achámos que era melhor fechá-lo num gabinete e deixá-lo lá sossegado do que deixá-lo ali à disposição de toda a gente. E depois, como qualquer mudança... Ele também é inglês, também não percebe o que vocês estavam a falar. Não, ele percebe fala cada vez melhor português e já manda umas bocas em português, portanto a coisa está a correr bem. Mas dizia eu acho que como qualquer processo de mudança tem aquelas dores de parte iniciais, mas que está a correr muitíssimo bem. Eu acho que, do ponto de vista até da equipa, é engraçado porque tu vês... Foram criadas também áreas especiais para as pessoas falarem todas mais umas com as outras e de repente vês ali grupos improváveis a juntarem-se e a trabalharem em conjunto. Achas que essa nova mecânica da agência de publicidade, ou seja, nós vimos de um mundo onde a agência de publicidade era os gabinetes, as salas de reuniões, um certo formalismo. Uma coisa que eu nunca percebi bem nas agências, e confesso, é a recepção. Porquê? Não percebo. Acho que aquelas pessoas têm o pior emprego no mundo. Primeiro, depois a seca da vida. Sim. Mas havia um certo formalismo, ou seja, era muito na base. A única diferença entre um escritório de advogados ou uma agência de publicidade é que nós tínhamos lá umas coisas malucas no meio. Sim, havia uns gajos de calções e de chinelos. Pronto, exato, e havia uma decoração se calhar mais estranha. Mas achas que o próprio modelo de agência enquanto arquitetura de um espaço irá mudar? Acho que sim, acho que está a mudar, acho que isso é claro, não é? Uma das coisas que me parece importante é nós não aproveitarmos mais uma vez a história da economia aqui à mistura, não é? Tipo, preciso de, em vez de 1000 metros quadrados, consigo reduzir para 500 metros quadrados, faço um open space e assim já não tenho tantos gabinetes e poupo na renda. Se o princípio for este, está errado, não é? No entanto, eu gosto do open space porque estamos todos mais próximos uns dos outros, portanto, hoje em dia não me faz sentido... Consegues ver se eles estão no Facebook ou não? Eu consigo e fico satisfeito quando eles estão, porque como fazemos imensas coisas para o Facebook, alguém está a aprender alguma coisa para aquilo. Mas estás a ver, mas esse é o tipo de coisas que eu acho interessante, que é, antigamente tu tinhas o copy diretor de artes fechados num gabinete e depois ao fim do dia chamava-se o produtor audiovisual, explicava-se do que era o filme e o gajo depois tratava do assunto. Eu hoje em dia tenho pessoas que filmam dentro da agência e que trabalham vídeo, e essas pessoas estão sentadas ali na mesa ao lado da minha, portanto se eu tiver uma dúvida de se aquilo é viável ou não é viável, falo logo com ele, o gajo muitas vezes ouve o que eu estou a dizer e intervém também nos processos e ele próprio dá dicas de como fazer melhor o trabalho, portanto acho que essa dinâmica é positiva. Uma das coisas que a mim me parece também importante é, eu continuo a achar e acredito mesmo que o trabalho criativo precisa de uma fase de concentração e de foco muito grande e os open space normalmente tendem a fazer com que isto não exista. Então tu tens toda a gente de headphone, olhar para o computador e um trabalho muito individualista. Duplas, por exemplo, é complicado. Pronto, por isso tens que criar, em determinadas áreas da empresa, da agência, tens que criar espaços onde essas pessoas
possam continuar a trabalhar daquela forma. Estão mais próximas visualmente do resto da malta, porque depois a seguir vêm sentar-se à mesa e ficam todos muito mais acessíveis, mas não pode contribuir para desleixo, não pode contribuir para que toda a gente fale e toda a gente se está a borrifar e tudo se faz de ânimo leve e mais rápido. Não pode contribuir para isso. Portanto, alguns dos processos antigos, alguns dos métodos, alguns dos prazos, temos que continuar a respeitá-los e temos que continuar a criar condições para que existam, porque senão o resultado final vai se notar e vai ser fraquinho. Houve aqui, pelo menos para que ver de fora, uma conjugação feliz, que é a própria Ogilvy, ou seja, a Ogilvy, para quem não sabe, foi para um edifício da WPP, chamado Garagem, onde vão estar todas as agências de grupo, sejam criativas, de mídia, relações públicas, portanto, todas as valências, quantas é que são 26? Nem te sei dizer ao certo. Isso o Manuel Maltese um dia vem cá e ele explica disso com uma catrefada de agências da WPP que se vão mudar para o mesmo sítio. Portanto, vocês foram obrigados a ir para lá. Mas houve uma consciência feliz. Portanto, havia uma altura de mudança da própria Ogilvy em Portugal que tinha mudado a liderança. Sim. A própria Ogilvy Internacional tinha acabado de mudar a liderança, tinha sido o Miles Young. Como é que o grupo a nível mundial está neste momento a reestruturar-se, digamos? Está a haver mudanças mais profundas até do que as que são visíveis até ao momento. O próximo ano vai ser um ano de grandes mudanças, efetivamente, que irão ser comunicadas assim que estejam prontas e disponíveis. Portanto, há muita coisa a acontecer ao mesmo tempo e isto foi uma feliz coincidência, que é nada melhor do que quando processos internos, pessoas, cargos, funções, métodos, tudo está a mudar e ao mesmo tempo mudamos também de instalações. É uma ótima coincidência porque tu podes aproveitar esta mudança física para construir coisas e montar equipas já a pensar nestas novas metodologias. Portanto, eu acho que vem no momento certo. E mais novidades virão, principalmente a partir de janeiro. Para não me esquecer, depois lembro-me, eu descobri um restaurante goês ótimo lá perto. Boa! Combinamos, exatamente. Olhando para o processo que a Ogilvy está a enfrentar, a Ogilvy, como tu dizias, e aproveitando aquilo que disseste antes, que acho que é interessante, a Ogilvy tinha um modelo um bocado diferente de todas as agências da WPP e de todas as grandes agências em Portugal. Que era, vocês tinham a Ogilvy, tinham a Ogilvy One, onde tu vieste, tinham a Ogilvy PR, a Ogilvy Design, Ogilvy Action, exatamente. Sim, várias... E mais ainda, não é? Nos outros países ainda havia mais... Sim, ainda tínhamos Interactive, há mais tempo atrás, portanto, há ali muitas Mas coisas. Este modelo conduziu ao modelo agora estou um bocado por modas, né? De One Shop Agency, né? Portanto, sim, eu acho que se tu olhas um bocadinho lá para trás... Mas tu vieste de uma dessas... acima de tudo... Dessas agências dentro da agência. Sim, mais ou menos, ou seja, eu fui tentando experimentar um bocadinho de cada, porque uma das coisas que sempre tive foi... Eu não gosto de me encostar a nenhuma disciplina em geral ou a nenhuma classificação em particular, estás a ver? Gosto de ser um comunicador no geral. Ainda não estive especificamente a trabalhar só em relações públicas, mas trabalho, por exemplo, muitas vezes com as minhas colegas de relações públicas e acho divertido perceber o mindset e o processo. O meu sonho era ter relações públicas dentro da agência. Pronto, estás a trabalhar, porque acho que não faz sentido não ter, não? Sim, exatamente, faz parte. Estás a ver? Nós próprios, enquanto agências, muitas vezes esquecemos-nos de algumas das ferramentas que vamos inventando e que criamos para os nossos clientes e depois não usamos. Mas isso é efetivamente uma das características. Portanto, a agência tinha esta particularidade e teve a ver com as características do mercado há uns anos atrás, de ter o grupo ser constituído por várias pequenas agências, cada uma com os seus próprios clientes, etc. E que tinha uma estrutura de direção autónoma, não só do ponto de vista criativo. Eram todas elas estruturas autónomas. Havia uma gestão do grupo que era feita por uma pessoa, mas depois cada empresa tinha o seu próprio diretor-geral e depois os cargos todos que eram necessários para cumprir a sua função. E depois havia aquela velha coisa chamada comunicação 360. Nós vendíamos esta coisa de que éramos um grupo perfeitamente capaz de fazer comunicação 360, porque tínhamos as disciplinas todas, etc, etc. Mas o mundo mudou imenso nos últimos tempos, não faz muito sentido continuar a ter esta lógica de temos um gajo que só trabalha digital. Esquece, digital é uma realidade de todos nós, todos os dias, cada vez maior. Portanto, a partir do princípio que agências digitais é assumir o princípio que as agências analógicas. Sim, é completamente tonto. Quer dizer, então vou criar uma agência de rádio só. Estás a ver? Embora eu não veja o digital como um canal só, vejo muito maior do que só isso.
mas de repente é tipo, tenho uma agência que só faz spots de rádio. Não faz sentido, estás a ver? É concentrar-te no que tu próprio fazes em vez de olhares para o que é a comunicação. E o que é a comunicação? Como é que as pessoas estão a falar umas com as outras, como é que as pessoas estão a comunicar uns com os outros. Portanto, isso foi uma das coisas que foi evoluindo com o tempo, consequência deste posicionamento que nós tínhamos de ser uma marca 360, que vendia esta lógica. A dada altura começámos a perceber que cada vez mais nos projetos havia mais gente. Tipo, às vezes passávamos um briefing internamente onde tínhamos 8 pessoas, porque era preciso chamar o gajo das relações públicas, e o do digital, e o do não sei o quê, e depois a conjugar estas agendas todas, e era uma baderna do tamanho do mundo. E muitas vezes tu olhavas para aquilo e dizias assim, até do ponto de vista dos recursos não faz muito sentido, quer dizer, então, o diretor de arte que eu tenho aqui é perfeitamente capaz de fazer as coisas para o digital e de fazer as coisas para o advertising, e de fazer as coisas para as relações públicas ou seja, nós não deitámos os conhecimentos fora, mantivemos conhecimentos em cada uma das áreas, mas tornámos as equipas muito mais ágeis, muito mais fáceis de montar, muito mais fáceis de responder. Às vezes estão à vontade no digital como uma agência que tenha nascido digital. Sim, e não há razão de não estar hoje em dia, percebes? Temos efetivamente pessoas que estão preparadas do ponto de vista técnico. Eu tenho muitas vezes conversas com o nosso diretor, com a nossa diretora técnica sobre bits e bytes e programação e user intelligence e usability dos sites. Algumas daquelas coisas eu fico a olhar para ela a tentar perceber, ok, já percebi o que é que tu queres que eu faça. É só cenário, de facto. Sim, tipo, muito inteligente, isso que acabaste de dizer, e depois, continuas a desenvolver Diz a tua aquelas ideia. coisas tipo design thinking. Design thinking. Se aplicares design thinking, dá para tudo na vida. Eu acho que o design thinking é uma coisa muito estúpida de se dizer, porque todo o design que não tem thinking por trás, não é design, é só kitsch, ou é uma parvoíce, ou é uma coisa mal feita. Não, mas fica bem, porque ninguém sabe. Não, sim, nas reuniões e nos PowerPoints. Machine learning, estás a ver? Machine learning. Storytelling, Big Data. Sim, Big Data, essas coisas. Isso precisas de ter nas credenciais e nos PowerPoints. Mas depois no dia a dia o que tu dizes é Phonics, deixa lá ver se as pessoas atinam com o botão. É design thinking, estás a ver? Tipo, as pessoas veem o botão ou não veem o botão. Se calhar depois no dia a dia falamos de outra forma. Não tanto... Que é uma coisa que sempre houve na publicidade, não é? Sim, que é tipo, as pessoas percebem ou não percebem o que nós estamos a falar. Criativo, o Diogo Anaori, que tu conheces também, sim. Que sempre que estávamos a fazer um MUPI, ele punha-se longe a olhar para o Mac e diz: não se consegue ver daqui, não se vai ver no MUPI. Portanto, era o design thinking já. Pois é, estás a ver? Eu não olho tanto para o monitor, mas eu faço prints e ponho no chão e ponho-me assim a olhar para as coisas. Isto vê-se ou não se vê. Consegues fazer escala? Consigo um bocadinho, sim, acho que sim. Bem, Jorge, diz-me uma coisa. Vou fazer aqui um momento de pergunta cor-de-rosa da nossa manhã. Uau. Que é perguntar. David Ogilvy, ok, é uma referência mundial, provavelmente a maior, na minha opinião. Uma das. Sim, provavelmente a maior. O Bernbach combater pelo título. O Bernbach também, pelo título. Mas ok, assumindo que é uma das maiores referências do mundo sempre da publicidade e que ainda hoje vocês têm o nome da agência. Sim. E são uns poucos, por acaso a DDB também faz isso com o Bernbach, que utiliza mesmo a imagem do Ogilvy, as fotografias do Ogilvy, que aliás... é um prazer estar a ser entrevistado um gajo com esses benzónios. Não tive a oportunidade de falar com o Ogilvy, mas pronto. Tentei o cachimbo. Ainda podemos tentar, porque os alarmes de incêndio... Não, está apagado. Boa. Está assim calar intelectual. Mas vocês não aprendem alguma coisa com aquilo que o Ogilvy dizia? Não, completamente. Eu acho que uma das coisas engraçadas, já andei aí por várias agências e por vários grupos, e uma das coisas que eu acho interessantes na Ogilvy é que a cultura da empresa, que é aquelas coisas que tu também promoves com os teus clientes e vendes e dizes que é suposto ser uma coisa integrada, etc. Na Ogilvy é surpreendente e a cultura da empresa está assente no conhecimento criado pelo Sr. David. Ou seja, ainda há ali muitas coisas que tu olhas e dizes assim, é espetacular que isto faz todo sentido. Estás a ver? Nós olhamos muitas vezes, por exemplo, o senhor foi o primeiro a lançar o Interactive e a fazer o primeiro anúncio digital. Basicamente era um anúncio de imprensa com uma disquete colada. Mas já havia esta preocupação. Os meios eram muito limitados, mas já havia esta preocupação com... As pessoas já não estão só... Digital, já não estão só a ler a revista. Também depois a seguir pousam a revista e ligam o computador. Portanto, há ali imensas coisas que, como princípio, funcionam ainda muito bem. Não estou a falar do caso especificamente português. Não, é geral, é mundial isto. Sim, mas aqui na minha pergunta. Mas eu vejo Ogilvy nos últimos anos
tornou-se uma agência muito festivaleira. Não estou a dizer cá, sim, mas no Brasil, Miami, com a David. Sim, portanto, houve um fenómeno que vai a canal que o Burger King este ano viu-se isso melhor que nunca. E o que contradiz em certa parte aquilo que o próprio Ogilvy dizia, não é? Sim, quer vendas, não vende. Sim, ele dizia mais ou menos. Eu acho que depois também havia ali aquela parte do sim, eu gosto imenso que reconheçam o meu trabalho como o melhor trabalho do. Havia a parte vendedor de. Sim, havia a parte do. Sim, havia a parte que dizia não, tens que testar tudo e mais alguma coisa, e os estudos de mercado ensinam-te imenso, e tens que pôr toda a informação na peça de comunicação. Né, que falávamos já pois, lá está. Portanto, algumas dessas coisas continuam a fazer sentido, mas depois. Isto era a matéria-prima. E o resultado final qual é? O resultado final é fazeres um trabalho do caraças que é reconhecido internacionalmente como muito bom. E, portanto, lá vinha a história dos prémios outra vez. Portanto, ele gostava também, eu acredito mesmo que ele gostaria de ter o seu trabalho reconhecido. Andava ali numa competição também assanhada com o Sr. Bernbach para... Daqui escrevia mais, exatamente. Provavelmente sim. Provavelmente sim. Boa. Jorge, diz-me uma coisa. De que planos é que tens para o Ogilvy neste momento em Portugal, do ponto de vista criativo? Quais são as metas que... agora nós estamos... Não voltamos aqui aos prémios. Sim, acho que temos que voltar aqui ao ponto inicial, à tal provocação e ao patrão. Espero que isto não tenha tradução simultânea, que ele não esteja a ver-nos lá. O Sr. Martin Sorel. Portanto, o Sr. Martin Sorel fez aí um comunicado ao grupo todo, que nós íamos todos avaliar com muito mais atenção e com muito mais cuidado as participações em festivais e a presença ou não presença do nosso trabalho nesses setores. Portanto, estamos todos um bocadinho nessa discussão, tentar perceber o que é que podemos fazer ou não podemos fazer, até onde é que podemos ir, até onde é que não podemos ir. Portanto, neste momento, no que diz respeito a participações em concursos, por exemplo, estamos condicionados por isso. Ou seja, mesmo que eu decida aqui em Lisboa, vou inscrever trabalho no próximo ano em todos os festivais. Não é bem assim. Nós somos uma network e não podemos decidir só, vou participar a título individual. Não quer dizer que a discussão não esteja aberta. Eu posso perfeitamente, através do diretor criativo regional, fazer-lhe chegar o meu trabalho e dizer-lhe assim, olha, está aqui o trabalho que eu quero inscrever e eu gostava mesmo de inscrever nestes festivais. E pode efetivamente haver essa possibilidade. Havendo qualidade do trabalho, acho que essa possibilidade continua em aberto. No entanto, o que me interessava mais era conseguir sacudir um bocadinho mais este mercado nacional. Nós estamos todos muito babacas e muito by the book e muito cinzentos. A comunicação em geral está muito chata. Perdeu aquela parte que para mim é mais interessante e que funciona lindamente sempre que acontece, que é o entretenimento. Nós não estamos a fazer coisas que entretêm as pessoas, não estamos a fazer coisas que divertem as pessoas. Mas a que é que se deve... sei lá, eu acho que nossa, é culpa dos diretores de marketing. Não, é culpa. Eu não separaria as coisas porque acho que o trabalho é conjunto, percebes? Eu acho que é uma mentalidade conjunta. Este país criou aí uma data de traumas e uma data de condicionantes. Foi a crise, foi o drama de não conseguirmos as coisas, agora é o drama de falharmos nas coisas, percebes? De repente a Seleção Nacional de Futebol, que é um tema que eu não domino, parece que é o único que os gajos conseguem fazer alguma coisa de jeito neste país, percebes? Porque trabalham todos fora. Pois talvez seja isso. Eu acho que olha, se calhar os publicitários também costumam acontecer assim, não é? Mas se calhar fazemos aí uma seleção de publicitários a trabalhar fora e pode ser que a gente consiga fazer aí um bom trabalho. Mas acho que estamos a precisar de mudar um bocadinho esta consciência. Mesmo Éder, estás a ver, é aquele publicitário que não dá nada no mercado português. Sim. Vai para a França e depois até consegue... É uma sacada, tem uma sacada. O rapaz teve uma sacada, exatamente. Mas pronto, o que eu gostaria muito, e essa é uma das coisas que nós fazemos todos os dias no Ogilvy, o primeiro objetivo que temos, e isto não é graxa a algum dos clientes que nos possa estar a ouvir, é obviamente responder ao briefing do cliente, mas responder ao briefing do cliente com um trabalho que seja gratificante para quem nos está a ver. Porque eu acho que é de uma falta de consideração tremenda fazeres uma peça de comunicação que vais pôr à frente das pessoas e interromper a vida deles, que é um lixo, estás a ver? Como, por exemplo, tu olhas para os mupis que estão na rua e são embalagens com o nome do produto escrito por cima. Como se eu, enquanto consumidor, não conseguisse olhar para aquela embalagem e perceber que aquilo é uma garrafa de água e que tem gás. Portanto, e tu olhas para um mupi esta água tem gás. Não, meu. Eu ando na rua a passear, a cidade está mais bonita. Eu não sei se já viste, eu não sei quem é que faz a conta. Nem quero que os senhores fiquem ofendidos. Mas quem é que se lembrou de criar um Nestum de sabor a morango e a maçã?
Pois, mas... uma parte da minha infância morreu aqui. Sim, mas estás a ver, mas esse era, provavelmente, esse foi só o ponto de partida do trabalho, que é, eu preciso dizer a alguém que há a possibilidade e que isto é uma coisa positiva de criar o Nestum de morango e de maçã. Só que depois, se tu só o mostras, se não criares mais absolutamente nada à volta disso, consumidores como tu e como eu que ficámos agarrados ao Nestum Figo, olhamos para aquilo e dizemos que ultraje. Porque não se acrescentou mais nada, estás a ver? Só se mostrou aquilo. Bastava ter posto se calhar aquilo nas prateleiras do Pingo Doce, era suficiente, não precisávamos ter feito Mupi. Portanto, falta um bocadinho isso, falta um bocadinho acrescentar valor na vida das pessoas. Eu uso muitas vezes mas te digo sempre que é tua a frase. Boa. Uso sempre uma frase tua que me disseste, acho que foi privada, acho que não é de nada público, mas que é muito interessante, que é que tu dizias precisamente por causa dos Mupis, isto na altura da crise, em que dizias que havia 2 tipos de headlines na rua, os que acabavam em euro e os que acabavam em porcentagem. Pois, era miserável, mas não evoluímos muito melhor. Aparentemente parece que a crise já acabou, mas ainda não evoluímos muito mais. Mas na verdade, tu olhavas para a comunicação e tinhas uma bodega qualquer, um produto qualquer que é fotografado e depois a seguir dizia 3 euros, era o título do Mupi. Ou então dizia mais 25%. Era isto que se via. Mais ninguém acrescentava coisa nenhuma. Parecíamos que não tínhamos mais nada para dizer às pessoas que não fosse um desconto ou um preço. Mas agora que já entraste na temática do mercado nacional e que já fizeste esta análise, o que é que achas que é preciso fazer? Ou seja, primeiro, o que é que nos trouxe até aqui? E depois o que é que podemos fazer para melhorar isto? É uma coisa que a indústria terá que se unir? É uma falta de renovação geracional? É desinvestimento das networks? Eu acho que é um conjunto de coisas e é tramado porque, imagina, eu muitas vezes comento lá na agência que fazemos um review do trabalho e eu digo assim, ainda não estou satisfeito com o ponto a que chegámos, gostaria de termos feito muito melhor. Mas fico ainda mais insatisfeito quando acrescento ao review coisas feitas pelos meus colegas de profissão e por outras marcas que não as que trabalhamos, e não há assim tantas coisas a mais que surpreendam. Portanto, chegas àquela conclusão, isto é uma questão de mercado, não é uma questão de agências. Somos muitos a fazer coisas fracas. Mas tu olha, e uma das coisas que eu tenho reparado nos últimos tempos é, para já há cada vez menos decisão em Portugal, há cada vez menos poder de decisão em Portugal. Tenho cada vez mais sido confrontado com diretores de marketing que me dizem, eu gostaria imenso de fazer coisas mais interessantes, mas é isto que eu estou a receber lá de fora e é isto que me estão a mandar fazer. O chamado alinhamento. Né? Pronto, mas de uma forma impressionante nos últimos tempos. O alinhamento não é adaptação. Exatamente. E depois tens outra coisa ainda mais, que eu acho ainda mais preocupante se tu então excluires estas marcas, que são as marcas que de alguma forma estão alinhadas ou estão em sintonia com o que vem lá de fora, depois há muito poucas marcas portuguesas. Nós somos um mercado de caca, somos um mercado muito pequenino, somos um mercado que não tem marcas, estás a ver? Mas também tens muita marca. Eu acho que isso foi culpa da crise, certo? E culpa das marcas mesmo, mas houve muita marca que eu e tu lembramos de ver na televisão, por exemplo, e que nunca mais viu um anúncio da Frisumo, da Joy. Sim, esconderam-se, encolheram-se, têm medo. Eu lembro-me muitas vezes, porque foi sempre... Tu és tipo da Orangina, do Pirulito. Sim, não tanto, nem exageres, não tanto assim. Mas da Orangina sim. A Orangina também, a Orangina acho que não existe. A Orangina sim. Mas eu lembro-me perfeitamente de ouvir muitas vezes e de se comentar muitas vezes que em tempos de crise a malta começa logo a cortar e a poupar na comunicação e que isso é uma estupidez porque a comunicação é um investimento, não é um gasto. Eu acho efetivamente que é assim, a comunicação não é um gasto, é um investimento. E se tu precisas de fazer notado e se precisas que os consumidores... Eu tenho menos dinheiro no meu bolso enquanto consumidor ao fim do mês. Portanto, vou ser muito mais criterioso a fazer as escolhas. Então o que é que eu faço enquanto diretor de marketing ou enquanto dono de uma empresa? Deixo de fazer comunicação. Portanto, o gajo que sou eu, consumidor, ao supermercado, com muito menos dinheiro, com muito maior dificuldade em escolher, vai escolher baseado em coisas mesmo estúpidas, que é a promoção do momento, não é? Ou então uma marca qualquer que gosta e que tem na cabeça dele e nunca mais esquece. Mesmo o problema das marcas brancas, não é? Eu acho que o retalho, por exemplo, é o único setor que está a fazer comunicação como deve ser em Portugal. Estás a ver? Tu olhas para o retalho em geral... E a grande maioria das cadeias estão a fazer comunicação como deve ser. Mas também porque sempre fizeram, mesmo durante a crise. Mas mesmo assim, não condições, sempre foi constante. Sim. Sempre fizeram. Mas porquê?
porque sugam o dinheiro todo das marcas. Estás a ver? O retalho é que diz assim, rapaziada, eu preciso que vocês, enquanto marca, ponham aqui metade do vosso budget. Eu tenho clientes que gastam 80% do budget de marketing em ações diretas com o retalho. Sobram-lhes 20% para depois durante o ano ir fazendo umas coisinhas. Epá, não dá. Estás a ver? O consumidor das marcas não é o diretor do supermercado X ou da marca Y ou da cadeia de retalho Y. O consumidor somos todos nós que andamos aí na rua e que podemos tornar-nos não só objetos de olha que giro, agora há um neste uma maçã e um neste morango, não somos meros veículos para ser informados sobre isto. Temos que ser conquistados. Somos jornalistas nos publicitários. Pois é isso. Não é? Nós deixámos de fazer comunicação, passámos a fazer informação. E somos péssimos a fazer informação. Para isso mais vale contratar de facto aí a malta do Observador e não sei o quê, que esses gajos aí fazem informação como deve ser. Nós somos comunicadores. Portanto, precisamos de construir histórias. Precisamos de construir coisas engraçadas. E a malta não está a acreditar nisto. E ao não estar a acreditar nisto, é aquele ciclo vicioso que é, não, vou cortar mais umas coroas porque estou numa dificuldade desgraçada. E para o ano cortas mais umas coroas porque vais estar numa dificuldade ainda maior. Porque não há volta, não dá para sair de um tornado metido dentro do tornado. Tipo, dá um passo ao lado, experimenta lá, investir em comunicação e ver o que é que conseguimos fazer de diferente. E mesmo, quem é que pode mudar isto? Algum organismo, algum... Não, tudo o que é... Eu acho que tudo o que é decretado e definido por regras e não sei o quê, não dá nunca bom resultado, nem vai dar este resultado. Eu acho que, essencialmente, é preciso que as marcas acreditem nisso, e há algumas a acreditar nisso. Eu, por exemplo, vou muitas vezes a reuniões, recebes um briefing de um cliente, e tu de certeza que passaste por isso já muitas vezes, vais receber um briefing a um cliente e o cliente dá-te um exemplo. Eu gostaria imenso de fazer coisas deste género. Então, bora. Então, porquê é que não fazemos então coisas desse género? Porque normalmente os exemplos são bons. Tu olhas para aquilo e dizes... Só que são coisas que já estão feitas. São coisas que já foram experimentadas, já estão na rua. E é mais fácil tu olhares para coisas que já existem e dizes, eu também queria isto, do que ter a coragem de experimentar e arriscar e fazer. Portanto, é esta a cultura que tem que se mudar um bocadinho mais. Temos que levantar todos mais os olhos do papel e do Excel e abrir um bocadinho mais a visão e pensar assim, eu posso ser um bocadinho melhor, posso fazer um bocadinho mais do que esta coisa pouca que ando a fazer. E isso tem que partir, obviamente, das marcas, não é? E as agências têm que continuar a insistir. Eu vejo muitas vezes as agências hoje em dia a entregar trabalho só para garantir o negócio, mais do que fazer bom trabalho. Mas é isso que tem acontecido. Ou seja, eu não falo de vocês porque vocês sempre mantiveram uma comunicação constante. Mas eu vejo agências que quase não comunicam. Sim. As próprias agências. Sim. Não comunicam o estilo de vida da própria agência, uma mentalidade de trabalho da agência. Sim, as pessoas encolheram-se, passaram a responder só ao que é necessário para garantir o que é importante ali ao fim do mês para ter as contas em dia. Percebes? Isso é mau do lado das agências. Acho que nas agências não podemos abdicar de querer arriscar e fazer mais e empurrar a fasquia lá para cima. Porque é suposto ser assim, é esse o nosso papel, e há muitas empresas que não estão a fazê-lo neste momento, estão só by the book e a garantir a continha ali ao fim do mês. Eu também só falo assim porque não sou diretor financeiro, não é? Mas enquanto diretores criativos eu acho que nós precisamos de insistir para que isto seja assim. Tenho estas discussões com o diretor financeiro, que depois me diz que não posso gastar mais uma hora, porque uma hora custa imenso à agência. Que lá sabemos o que é fazer bom trabalho. E vai mudar alguma coisa ou não? Tem que mudar, porque senão, que resultados positivos é que nós temos tido nos últimos tempos para continuar a insistir neste modelo? As marcas portuguesas são cada vez menores, estão a ser compradas por tudo quanto é marcas estrangeiras, vão desaparecer, quer elas queiram, quer não é? Olha, temos uma marca de telecomunicações gigante que fazia 30 por uma linha e que hoje em dia morreu, eclipsou-se. Agora temos uma merda... Isso é um caso polícia, não é um caso marketing, não é? Pois, estás a ver, mas de repente é essa... Para além disso, se nós olharmos para o resto das coisas... As soft drinks que temos vão ser compradas por um grupo internacional, as cervejas que temos vão ser compradas por um grupo internacional, marcas de carro não temos, os bancos foram todos comprados por grupos internacionais. Portanto, as nossas marcas vão desaparecer. Ou fazemos alguma coisa ou não continuamos a fazer, ou não fazemos nada, e vai sobrar a Caixa Geral de Depósitos enquanto o Estado disser que aquilo tem que ser do Estado. Porque no dia em que disser que não é do Estado, é comprado por um grupo internacional e passa-se a chamar Lloyds ou outra coisa qualquer. O BP foi comprado, não mudou de nome. Vamos ver até quanto tempo é que aquilo dura, percebes? Vamos ver até quando é que a agência portuguesa que trabalha o BPI vai conseguir continuar a fazer trabalho que não venha de Barcelona. Já não vai?
Pois, agora vai mudar. Agora já está em Alicante. Exatamente. Qualquer jeito, acho que é Alicante. Lá fora, ou seja, já fizemos aqui uma análise do mercado português, olhando agora lá para fora, como é que tu vês que isto está tudo? Também não está muito famoso, não é? Sim, este ano, por acaso, eu fiquei... Mas está tudo com medo, está tudo... anda tudo aí meio com o rabo entre as pernas. Pá, eu este ano, por exemplo, uma das coisas que faço por desporto é, na semana a seguir a Cannes, ficar nos anos em que tenho sorte de ir a Cannes, é na semana que o festival ocorre. Nos anos em que não vou, na semana seguinte dedico-me a ver o festival em geral e quase todas as categorias e algumas das conferências disponíveis. Pá, e este ano não houve assim muita coisa que eu dissesse, bem, grande a pinta. Pá, sim, há 1 ou 2 casos, mas no geral a média é baixinha. É aquela coisa de, pá, não fiquei assim... Tu és o tipo que vem do digital, não é? Que na altura passou para o digital. Sim, também experimentei isso, pá, porque acho que vale a pena. E se calhar percebes melhor o que eu vou dizer do que outros diretores criativos perceberiam. Mas muitas das coisas que eu vi ali, disse, ok, isto é bonito, isto está bem feito, tem um craft incrível, sim. mas será velho. Pois. São as fórmulas do costume, havia muitas fórmulas. Coisa das Havaianas, ninguém pode dizer que aquilo não é lindo, e craft é absolutamente fantástico. Tem uma ideia gira. Mas custa. Aliás, já me custa estar a premiar anúncios de imprensa, eu sou um bocado mais radical nisso. Não, eu acho que há coisas que funcionam tão bem e que são tão... por exemplo, os do Burger King eu acho muito louco. Dos incêndios. Sim, pá, acho que é aquelas coisas que tu olhas e dizes assim, pá, ganda pinta, muita gira. E é uma história, estás a ver? Sim, contas uma história. Eu, enquanto consumidor, via aquilo e pensava assim, uau, que raio, o que é isto? Porque é que o restaurante do Burger King está a arder? Pá, e aquilo tem conteúdo. É aquela coisa de olhar para a imprensa e perceber que o anúncio continua para lá daquelas páginas. O gajo depois se calhar vai ao Google e procura e depois acha imensa graça à história. Percebes? Portanto, de repente aquilo é interessante. Portanto, lá fora, assim, também não foi propriamente um ano fantástico o que passou. Mesmo dentro do nosso próprio grupo da Ogilvy, não foi um ano daqueles que tu dizes, bem, que fizemos coisas espetaculares. Houve muita coisa bem feita, houve muita coisa interessante, muita coisa a ganhar, mas não foi um ano espetacular. Eu acho que nós temos que caminhar mais rapidamente para a lógica do entretenimento e ainda estamos muito longe dessa lógica de estar mais concentrados em ser produtor de conteúdos. Isso é o que diz, por exemplo, há anos o PJ Pereira, não é? Sim, tem que ser mesmo. O consumidor só vê aquilo que quer ver, portanto, ou fazemos coisas que ele quer ver, ou então isto morreu o negócio. Não é? Um dos meus filhos eu uso como barómetro para perceber para onde é que estamos a caminhar enquanto consumidores de mídia. E o puto só usa o iPad para ver tudo e mais alguma coisa. E tu tens aquelas vídeos terríveis de bloggers que tu olhas e dizes, isto do ponto de vista da qualidade é uma merda, é mal feito, não tem luz, não tem, o cenário é péssimo, está lá atrás a roupa estendida, as será cuecas que importa isso para eles, não é? Não, estás a ver, é isso que eu acho, e as agências... Mas perdemos muito tempo nessa coisa. As agências de repente concentraram-se imenso no melhor realizador, o grande diretor de fotografia, o cenário XPTO, as PPMs que nós temos, as horas a discutir o guarda-roupa. Não, e as horas a discutir o guarda-roupa, e se é com caracóis ou cabelo liso e o maquilhagem, os clientes adoram perder horas a discutir isto. Não é por aí. Temos uma boa história ou não temos uma boa história. E somos rápidos a... Pronto, estamos a concorrer com isto, não é? Estás a concorrer com os videoclipes e de repente estás preocupado em fazer o guarda-roupa certo e ter a maquilhagem certa. Não, ou tens uma boa história e estás a concorrer com o entretenimento, ou foste. Então, acho que é um bocadinho por aí. E diz-me uma coisa, eu falei aqui com todas as pessoas sobre este assunto, porque é o grande tema, não é, de discussão neste momento. Começamos a ver que cada vez mais, ou seja, vocês, agências multinacionais, tiveram, a determinada altura, começaram a ter muita concorrência das agências independentes, em duas vertentes. No pequeno estúdio, a boutique criativa, de um lado, e depois agências independentes que se tornaram grandes no seu país e quase do tamanho das networks. E muitos até se tornaram networks, depois mais tarde. De um momento para o outro, todo este mercado deixa de concorrer entre si, portanto parece que está unido, porque entram novos players no mercado. As consultoras, os estúdios de branded content dos próprios anunciantes, as agências internas das marcas. Como é que tu olhas para isto? Achas que se calhar não vão deixar de existir agências de publicidade? Não, eu acho que é um bocadinho como a velha história do advertising está morto, quando apareceu aí as redes sociais. O filme de televisão estava morto e as redes sociais é que eram a nova cena, então contribuiu para se fazerem uma data de disparates.
Acho que é como sempre foi até agora, ou seja, o mercado é vivo, as pessoas vão estar sempre a inventar novas soluções, vão entrar sempre novos players e tu ou tens capacidade de te adaptar e reagir como deve ser, ou não tens capacidade de te adaptar e acabas por ser ultrapassado pela própria realidade. E eu acho que esse tem que ser o único ponto que tu tens na tua cabeça neste momento, o mercado não se compadece nem é tão regulado quanto nós pensamos. Não há assim tantas regras, nem tantos formatos. Portanto, temos que ser ágeis, temos que ir atrás da única coisa que conta para mim, que é o consumidor. Ok, o que é que o consumidor está a fazer? Isso independentemente de ser uma agência a fazer o anúncio, ou ser uma consultora, ou ser o próprio cliente. Não, eu acho que a partir do momento que tu deixas, que era esse o exercício que eu sempre fiz, portanto, eu nunca me... A minha formação é de redator e é publicidade tradicional, chamemos-lhe assim. Mas eu nunca me vi como o copy que faz filmes de televisão ou spots de rádio. Eu sempre achei que eu sou um comunicador. Portanto, sou um comunicador... Mas ainda há pouco tempo tu foste dos únicos tipos no mercado que fez esse movimento. Porque ainda há pouco tempo, há 7 ou 8 anos... Tu entravas numa agência e o criativo de digital era uma coisa mas repara, o criativo da Above the Line que era o criativo. 7 ou 8 anos não é assim tão... Não é pouco tempo, estás a ver? 7 ou 8 anos em comunicação é muito tempo. Muito tempo, sim. 2 anos é um tempo relativo. 7 anos é outra época. Mas se tu olhares hoje em dia para isto e se pensares nesta lógica, ok... O princípio é de nos tornarmos comunicadores e de fazer chegar uma determinada mensagem desta marca a este consumidor da forma mais interessante. Mas vou usar disto o cliente. Tenho aqui um amigo meu que é blogger, chamamos o gajo e ele faz aqui umas macacadas online e isto funciona. Não vai funcionar, porque o blogger que faz o seu próprio blog ou o instagrammer que faz o seu próprio canal faz aquilo de uma determinada maneira, tem os seus seguidores. Se puser uma marca lá à mistura, aquelas pessoas já não vão reagir de forma positiva, vão olhar para aquilo e vão dizer assim, isto está lá um produto. Tivemos o exemplo ontem, né, da Dina Félix da Costa, salve. Sim. Viste do sushi? Não vi. Pronto, basicamente era... A senhora devia trabalhar a senhora influenciadora devia trabalhar uma marca de sushi. Sim. E então devia ter acordado que tinha que pôr uma foto com o sushi na altura. Pois. Só que tinha avisos de incêndios. Então ela pôs uma foto com a cara muito triste, assim, a mostrar o sushi e a dizer muito triste, o que se passa, deprimido. Obrigado à marca, sei lá quantos sushi, não é claro à marca, por me estar a mimar desta forma neste dia. Pois, estás a ver. Pronto, é a história da pepa e da mala, não é? Portanto, de repente, são contextos que funcionam numa determinada forma. As marcas não podem entrar aqui e é isso que nós fazemos, estás a ver? Nós somos comunicadores cujo papel tem sido trabalhar marcas para fazer isso bem feito. Está bem, eu percebo, a lógica dos bloggers e dos influenciadores e dos instagramers é o hype do momento. Mas isto para ser feito por uma marca tem que ser feito como deve ser. É a história do product placement. O product placement em Portugal é uma merda, está sempre mal feito. Porquê? Porque é feito muitas das vezes por pessoas que vendem a solução, não pessoas que sabem trabalhar a solução. A cena da telenovela, onde tu vês o gajo ir ao frigorífico e fazer assim, dizer este sumo é espetacular e tem proteínas e faz crescer cabelos loiros. Não pode ser, estás a ver? Não pode ser por aí. Está mal feito. Mas o product placement que foi feito no Kill Bill, dos ténis amarelos da Aces, que a Uma Thurman usava, aquela merda foi um sucesso no mundo inteiro. Aqueles ténis esgotaram em todo lado. E ela não te disse que aquilo era borracha virgem, que dava para correr de 100 metros e não sei o quê. Portanto, quando o product placement é feito... Tu vês uma novela portuguesa e vês aquele product placement metido à patada, não é? Mas o que tu vês, por exemplo, no Netflix ou na Fox, sim? Já vês product placement, sei lá, vês... Gostar de uma marca de trabalho, mas vês os surfaces enquadrados na história, faz sentido, só que não. Sim. Vês os computadores da Apple também imensos no House of Cards e tu ficas assim, tipo, fónix, isto é mesmo à descarada. Sim, é mesmo à descarada, mas nunca vi o Kevin Spacey a dizer um computador. Sim, e nunca é aquela coisa do gajo a dizer-te, não, isto tem uma memória RAM espetacular e eu digo que é super rápido. Não, quer dizer, não é esse o plot da história, não é essa a história que estamos a contar. O que não quer dizer que aquele trabalho não esteja a contribuir para que eu, enquanto espectador,
olho para aquilo e penso assim, tem que ter um computador daqueles, parece o presidente da América se tiver naquilo. Um presidente corrupto, mas ser corrupto há uns tempos atrás até era uma coisa fixe. Portanto, acho que nós estamos a mudar agora esse tipo. Posso tornar sempre presidente da Câmara de Oeiras. Exatamente, olha, estás a ver, parece que em Oeiras ainda é fixe. Portanto, isto está a correr muito mal hoje. Espero que não tenhas muitas visualizações. Não está ninguém a ver. Bom, está bem, ok. Aquele pitch do Tax Park. Boa. Xiça, pá, eu vou ter problemas com o meu patrão inglês. Ele não percebe isto. Não, vai, ele vê. Agora, para terminarmos, Jorge, já estamos aqui a terminar o nosso tempo. Ia-te fazer aqui uma pergunta. Tu acumulas a função de diretor criativo com dar aulas, não só aqui, mas das Escola para a Comunicação Social, na Restart também, e aqui. Como é que tu tens olhado para o ensino da publicidade nos últimos anos em Portugal? Já dás aulas há alguns anos. Há muitos, sim, há muitos. Eu continuo a ser uma paixão, não é? Principalmente porque eu vejo, as aulas que eu dou são sempre numa perspectiva de fazer que a malta que está a ter as aulas perceba que esta profissão é de facto muito divertida. Dá imenso trabalho, custa-te muitas noites, muitos fins de semana, muitas olheiras, muitas dores de cabeça. Mas que é de facto uma profissão muito divertida e que acima de tudo tem uma característica engraçada. Aqui há uns anos atrás, quando comecei a trabalhava com o Pedro Bidarra e o gajo uma vez disse uma coisa que eu nunca mais esqueci, que é: esta é a única profissão no mundo que... Tens o cão? Também já tive um cão, mas já não tenho. Mas não és o cão da série? Não sou o cão, não sou o cão. Mas por acaso eu, em relação a essa série, tenho uma opinião específica que já te dou. Mas pronto, em relação, ele dizia uma coisa engraçada que era: esta é a única profissão do mundo onde te pagam para fazer o que te dá na cabeça. E eu vejo isto não só para quem trabalha de facto na agência, mas inclusivamente para quem está no marketing. E tu tens de tirar prazer disto. Portanto, essa é a única forma que eu vejo as aulas. Depois, obviamente, tens que entrar. É isso que eu procuro passar às pessoas a quem dou aulas, divirtam-se a fazer isto, tirem prazer disto, porque se tu tirares prazer a fazer o teu trabalho, esse prazer vai-se notar. Eu consigo estar em casa sentado a ver um determinado filme, seja no iPad, na televisão, no que for, ou ouvir um spot de rádio, e consigo ouvir aquilo e dizer assim: o gajo que escreveu isto teve gozo a fazê-lo, o gajo que aprovou isto teve gozo a fazê-lo. E também tens gozo de estar a ouvi-lo mesmo. Pronto, o trabalho e tanto em casa. Sente-se, estás a ver, essa coisa sente-se. E nós temos cada vez mais trabalho de merda na rua, tu percebes que as pessoas não tiveram gozo nenhum a fazê-lo. Então para que é que aprovaram? Para que é que puseram aquilo na rua? Façam coisas como deve ser, tenham um prazer nisso que fazem. E é isso que eu tento passar nas minhas aulas, até porque pode ser que alguns deles venham a ser diretores de marketing e isso pode-me ajudar imenso. Portanto, é um bocadinho por aí. Já está no MBA, no Fast Track MBA de Marketing, Estratégia e Criatividade, portanto, provavelmente irás apanhar alguns que serão diretores de marketing. Vamos ver, espero que sim. O pior é que dás um modelo ou dois quando eles escolherem a agência. Não faz mal, pronto. A gente depois faz um pitch. Uma consulta ao mercado. Deixamos, ficam com digital. Pode ser, trabalhamos em conjunto, tudo bem, estou aberto a novas experiências. Não há problema. Isto está a correr bem. Terminar com aberto a novas experiências. É lindo. Pronto. Jorge, diz-me uma coisa. Se tu estivesse a sair agora daqui e viesse um miúdo ter contigo com 18, 19 anos, que estivesse agora a estudar publicidade ou querer entrar no mundo da publicidade, e tu disse um conselho, um único conselho para ter sucesso nesta área em Portugal, o que é que tu lhe dizias? Que trabalhasse. Não, de todo. Que trabalhasse. Que deixasse de ser piegas e que trabalhasse. Para de queixar e trabalha, meu. Porque as pessoas queixam-se demais e fazem de menos. Portanto, se queres de facto trabalhar nesta área e se gostas mesmo desta área, bora, mas trabalha, meu. Não pode ser só aquela coisa do estatuto, não pode ser só aquela coisa do tu contratas-me e eu vou ser diretor de arte. Não, meu. Eu contrato-te e tu vais fazer bonecos para cacete e vais pensar para cacete e vais perceber que quando te disserem que não é porque há alguma coisa que não está a funcionar e não vais atirar com as coisas e dizer então se não é isto eu não sei fazer mais nada. Então estás no sítio errado, vai fazer outra coisa qualquer. Vai para a função pública, que vão ser todos aumentados. É verdade, e assim terminamos mais uma Flag Talk e mais o 7º episódio das Flag Talks e estaremos de volta para a semana, na hora do costume, à quarta-feira. Muito obrigado. Obrigado.